Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Pessoal, eu tava fazendo esse simulado, eu tava meio com fome, aí eu coloquei esse layout pra vocês, ó, um monte de gente comendo. Legal, né? E é engraçado, porque ontem eu cheguei para dar aula, aí o aluno, professor, eu olho pro senhor, só lembro de comida. É só porque eu falo que eu gosto de doce demais. Inclusive, turma, eu exagerei tanto, que eu me prometi que eu vou passar 2 semanas sem comer. Agora que a gente tá na quinta-feira que eu tô no quarto, sem comer doce, né, óbvio. Agora que eu tô na quinta-feira e já tô desejando, não sei como é que eu vou fazer, mas eu preciso fazer isso para não acontecer uma coisa mais grave no futuro, como eu pegar uma diabetes, sei lá o quê. Bora lá, turma, segundo simulado da gente sobre, mais especificamente, a conduta. É aqui que a gente vai ver culpa consciente, dolo eventual e por aí vai. Pessoal, primeira questão. Primeira questão de juiz substituto, ela vai dizer assim: a respeito da omissão própria e da omissão imprópria, também denominado crime comissivo por omissão, já falamos várias vezes, é correto afirmar que a. Um dos critérios apontados pela doutrina para a diferenciação de omissão própria da omissão imprópria é o tipológico, segundo o qual, havendo norma expressa criminalizando a omissão, está-se diante de uma omissão imprópria. Falso. A omissão imprópria, pessoal, ela não tem um crime específico de crime omissivo impróprio. Tem um crime específico do crime omissivo próprio ou puro. O crime omissivo próprio ou puro, que é aquele que o verbo é um verbo deixar, é o verbo omissivo como o verbo deixar. Aí sim, é como o 135, a omissão de socorro, que a gente viu na aula passada. É como também, além da omissão de socorro, é o abandono material do 242, abandono intelectual do 244. O crime omissivo impróprio é um crime comissivo por omissão. Você responde por um crime que é comissivo sendo omisso. Para isso, precisa de uma norma de extensão, que é o artigo 13, parágrafo 2º, que diz quem é o garantidor. Então, essa questão está errada porque, na realidade, não existe, ele diz assim, ó, havendo norma expressa criminalizando a omissão, está-se diante de um crime de omissão imprópria. Falso. Se tiver uma norma expressa criminalizando a omissão, está-se diante de uma omissão própria. B de bola. Nos termos do Código Penal, fico super feliz, meus alunos de segundo semestre acertando questões como essa, legal, né? B. Nos termos do Código Penal, possui posição de garantidor e, portanto, o dever de impedir o resultado apenas quem, por lei, tem a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Falso, já vimos na aula passada. Está no 13, parágrafo 2º, a linha A, quem tem por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. A linha B, quem de outra forma assumiu o risco de produzir o resultado, de evitar o resultado, tá, como a babá. E C de casa, também quem, com seu comportamento anterior, causou o risco da ocorrência do resultado. Não esqueça que na aula passada a gente viu também que na lei dos crimes ambientais tem uma nova modalidade de garantidor, fora essas três, que está no 13, parágrafo 2º. Então não é a B, porque não é só por lei. Também tem a linha B e a linha C. C de casa. A ingerência, denominação dada à posição de garantidor decorrente de um comportamento anterior que gera risco do resultado, não está positivada no ordenamento jurídico, tratando-se de uma construção dogmática. Ixi, professor, não entendi nada dessa questão. Então vamos fazer assim, bora para o item D, para o item E, e aí a gente volta para o item C. D. O crime praticado por omissão, segundo o Código Penal, é apenado de forma atenuada em relação ao crime praticado por ação. Falso. O crime praticado por omissão, se for omissão própria, tem a pena dele, assim como o crime se for praticado com comissão, ou seja, com ação, que tem a pena dele. Item E. O Código Penal, segundo o Código Penal, a omissão imprópria ou comissivo por omissão somente terá relevância penal se, além do dever de impedir o resultado, o omitente tiver a possibilidade de evitar. Isso está correto, é o 13, parágrafo 2º. Lá no 13, parágrafo 2º, vai dizer que a omissão é penalmente relevante quando o agente podia e devia agir para evitar o resultado. Ou seja, quando o agente devia, aqui ó, e podia agir para evitar o resultado. O E está correto. E o C, professor? Diz assim, a ingerência dominação dada à posição de garantidor decorrente de um comportamento anterior que gera risco ao resultado não está positivada no ordenamento jurídico brasileiro. Está positivada sim. A ingerência é um sinônimo que se dá para a linha C do artigo 13, parágrafo 2º. Ou seja, aquele que com comportamento anterior criou o risco de ocorrer o resultado. E a ingerência está sim tipificada no ordenamento jurídico brasileiro, no artigo 13, parágrafo 2º, a linha C de casa. Portanto, a resposta correta é de escola. É isso aí, pessoal. Então, vamos continuar agora com o nosso simulado. A segunda questão é a segunda questão da FUNCAB. E ela diz assim, ó. Sandra, jovem de 17 anos de idade,
inabilitada para construir veículo automotor, para conduzir veículo automotor, com a devida autorização de seu genitor, Getúlio, saiu para passear com o veículo de propriedade do pai e, dirigindo em alta velocidade, atropelou Maria das Dores, causando lesões corporais de natureza gravíssimas, as quais causaram a morte da vítima. Acerca da situação hipotética proposta, é correto afirmar que, à luz do Código Penal, que Getúlio responderá por. Pessoal, o que é que acontece? Aqui, o pai sabia que a filha menor de idade estava dirigindo, ia dirigir. O pai, ele tem um dever de garantidor em relação aos seus filhos menores. Por quê? Porque no artigo 13, parágrafo 2º, diz que quem tem por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância tem um dever de evitar o resultado. Se ele deve e pode evitar o resultado, ele tem que fazer isso. Só que o pai da Sandra, ou seja, o Getúlio, ele foi imprudente. A partir do momento em que ele deixou a filha dirigir, a filha pode ir, ele assumiu, assim, ele agiu com culpa. Por que ele agiu com culpa? Porque agir com culpa é você não ter intenção. Por nenhum momento ele teve a intenção de causar o resultado. Por nenhum momento ele deu a chave para a filha, dizendo assim, filha, vai e atropela a Maria das Dores. Por nenhum momento. Mas a partir do momento que ele deixou, ele não assumiu o risco de produzir o resultado. Porém, ele foi negligente, ele foi imprudente. Ele acreditou que nada ia acontecer e aconteceu. Então, nesse caso, ele agiu com culpa. Por isso, pessoal, a Sandra, o que é que ela vai responder? Criminalmente, como ela é menor de 18 anos, ela não responde por nada. E o Getúlio? O Getúlio, como ele é garantidor, ele responde. Ele responde pelo crime que a Sandra cometeu. E tanto ele como a própria Sandra, ou seja, ele responde pelo resultado que a Sandra causou. E o resultado que a Sandra causou foi um resultado culposo. Como eu falei, por nenhum momento, nem a Sandra e nem o Getúlio tiveram a intenção de matar essa Maria das Dores. Como não teve intenção de matar, a gente não pode falar de dolo. Portanto, o Getúlio responde pelo resultado que a Sandra causou, tendo em vista que ele é um garantidor, ele deveria evitar o resultado e não evitou. O Getúlio responde pelo resultado que a Sandra causou, só que ele responde da maneira culposa. Por isso, pessoal, que a resposta correta, lesão corporal seguida de morte, não. Homicídio doloso, não. Homicídio doloso, não. Homicídio culposo, um crime comissivo por omissão, correto, tendo em vista que ele é um garantidor. Beleza. Terceira questão, da inspetor, diz assim, nos termos do Código Penal, considera-se causa do crime. Pessoal, a causa do crime é a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Isso está no artigo 13 do Código Penal. Causa é a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Por isso que dentro do conceito analítico-estrutural de crime, eu coloquei lá para vocês, e assim a gente coloca no nosso curso completo, que fato típico tem conduta, resultado e nexo de causalidade. O que é a causa? É o que liga a conduta ao resultado. Com a resposta correta, A de avião. O item B diz assim, a ação ou omissão praticada pelo autor, independentemente da sua relação com o resultado. Falso. Causa é o que liga a conduta ao resultado. Então, está errado. C. Exclusivamente a ação ou omissão que mais se relaciona com a intenção do autor. Falso. Causa é o que liga a ação ao resultado. Causa é a ação ou omissão sem o qual o resultado não teria ocorrido. D. A ação ou omissão praticada pelo autor independentemente de qualquer causa. E pessoal, todas essas se anulam. A resposta correta é a em decorrência do 13 do Código Penal. Quarta questão. O Wilson, competente professor de uma autoescola, guia seu carro por uma avenida à beira-mar. No banco do carona está sua noiva, Ivana. No meio do percurso, Wilson e Ivana começam a discutir. A moça reclama da alta velocidade empreendida. Assustada, Ivana grita com Wilson, dizendo que se ele continuasse naquela velocidade, poderia, facilmente perder o controle do carro e atropelar alguém. Wilson, por sua vez, responde que Ivana deveria deixar de ser medrosa e que nada aconteceria, pois se sua profissão era ensinar os outros a dirigir, ninguém poderia ser mais competente do que ele na condução do veículo. Todavia, ao fazer uma curva, o automóvel derrapa na areia trazida para o asfalto por conta dos ventos do litoral. O carro fica desgovernado e acaba ocorrendo um atropelamento de uma pessoa que passava pelo local. A vítima do atropelamento falece instantaneamente. Wilson e Ivana sofrem pequenas escoriações. Cumpre destacar que a perícia feita no local constatou excesso de velocidade, ou seja, imprudência dele. E imprudência já vai para a culpa.
Nesse sentido, com base, não só pode ir para a culpa. Se ele tem excesso de velocidade dolosa, pode ir para o dolo também. Constatou excesso de velocidade. Nesse sentido, com base no caso narrado, é correto afirmar que, em relação à vítima do atropelamento, o Wilson agiu. Pessoal, aqui é bacana para a gente saber diferenciar dolo eventual na culpa consciente. Dolo eventual e a culpa consciente, a mesma situação pode ser ou um ou outro. Por exemplo, aqui em Fortaleza tem uma avenida que é uma das mais famosas, que é a Washington Soares. Imagina que eu estou a 160 km na Washington Soares. Esse exemplo de eu estar dirigindo a 160 km pela Washington Soares é um exemplo que serve para eu explicar tanto o dolo eventual como na culpa consciente. Qual é a diferença? A diferença, rapidamente falando, para você conseguir identificar um ou outro, é você saber o que está passando na cabeça do agente. Se eu estiver dirigindo a 160 km por hora e eu digo assim, rapaz, eu sei que eu posso causar um acidente, mas eu não estou nem aí, foda-se quem estiver na frente. Nesse caso, é um caso de dolo eventual. Se eu vier atropelar alguém, eu respondo pelo homicídio doloso. Porém, às vezes, o agente prevê que ele pode causar um acidente e ele diz, rapaz, eu acredito que com minhas habilidades nada vai acontecer. Aí ele está lá a 160 km por hora. Acontece que ele causa um acidente. Aí ele diz, fudeu. Acreditei que nada ia acontecer, mas aconteceu. Fudeu. Nesse caso, é um caso de culpa consciente. Então veja que no dolo eventual, o agente assume o risco de produzir o resultado. Ele diz, tô nem aí, foda-se se eu causar um acidente ou não. Já na culpa consciente, ele diz, não, eu acredito que com minhas habilidades nada vai acontecer. E acontece. Então nesse caso seria culpa consciente. No caso da questão, a namorada avisou para ele, meu amor, você tá indo muito rápido, você vai causar um acidente. Ele disse, não vou causar. Porque se eu ensino as outras pessoas a dirigir, ninguém melhor que eu para dirigir. E acaba que o carro derrapa e ele atropela uma pessoa. Isso é dolo direto? No item A, dolo direto? Não, dolo direto só se ele tivesse dirigido para matar aquela pessoa. Isso é dolo eventual? Dolo eventual só se ele tivesse dito assim, foda-se quem estiver na frente, eu vou atropelar mesmo. Ele disse isso? Não. A resposta correta é culpa consciente. Ele disse, eu acredito que com minhas habilidades nada vai acontecer. E culpa inconsciente? Culpa inconsciente é uma situação de que o agente não previu que poderia causar o resultado lesivo, mas acabou causando. Era algo que era previsível, mas ele não previu e acabou causando um resultado lesivo. É aquela história que a gente um dia chega para alguém e fala assim, cara, foi mal por ter feito isso, eu nunca, nem passou pela minha cabeça que eu podia ter cometido um negócio desse. Então não é culpa inconsciente, é culpa consciente porque passou na cabeça dele que ele podia causar um acidente, não é à toa que a namorada dele falou para ele que ele que ele poderia cometer um acidente. Perfeito. Bora para a próxima. Platão, desejando matar Sócrates, entrega a Aristóteles uma arma, fazendo supor, erroneamente, que está desmuniciada e, portanto, incapaz de oferecer qualquer perigo. Ao perceber que Aristóteles está manuseando a arma e que sequer conferiu a informação dada no sentido de que não havia balas no seu interior, Platão induz Aristóteles a acionar o gatilho em direção a Sócrates. Assim é feito, e Sócrates acaba falecendo em decorrência do tiro que levou. Com base na situação descrita, assinale a opção correta. Olha aqui, pessoal, o Platão ele quer matar o Sócrates e ele entregou uma arma para Aristóteles. Ó, Aristóteles, olha essa arma aqui. Aristóteles, caramba, que legal. Aí o Platão, rapaz, o Aristóteles é muito lesado, ele nem conferiu se a arma estava municiada ou não. Aí o Platão disse, Aristóteles, vê aí como é que é a sensação de apertar no gatilho. Aí o Aristóteles, não vou não. Vê, cara, é legal. Aí, é legal, né? Aí o Aristóteles, sem conferir, ou seja, ele foi negligente, ele deixou de fazer, ele faltou com o dever objetivo de cuidado, ele deixou de fazer algo que a norma manda, ele sem conferir, ele foi, apontou pro Sócrates e atirou. E acabou matando o Sócrates. Pessoal, nesse caso, como é que vai acontecer? O Aristóteles, como ele violou um dever objetivo de cuidado, ele agiu com negligência, ele responde pelo crime na modalidade culposa, pelo homicídio culposo. E o Platão? O Platão foi autor imediato desse crime. O Platão ele se utilizou de um instrumento, o Aristóteles, para cometer o crime. E ele se utilizou dolosamente. Portanto, o Platão responde por esse crime na modalidade dolosa. Diz assim, item A, Platão praticou homicídio doloso, correto, e Aristóteles respondeu por homicídio culposo, correto. O item A já está correto. As outras questões elas se anulam por si só. Pessoal, conquistem seus sonhos, vão atrás dos seus desejos, vai dar tudo certo. Tchau, galera, até a próxima.